Olá, irmãos, salve Maria, a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja em nossos corações. Estou fazendo esse vídeo de evangelização, estou dando início agora, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos, né? Conselho Santo, vai ter por nome Conselho Santo. E hoje a gente vai ter por Conselho Santo, né? Uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos falar de santidade. Mas em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras, ela vem nos dizer em Hebreus 12:14, buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual não podereis ver a face de Deus. Então nós precisamos entender que a santidade é algo necessário. Nós precisamos entender que necessitamos buscar a santidade. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele vem nos dar 3 passos, né? Em que consiste a santidade. Santo Afonso Maria de Ligório, ele chegou a dizer assim: a santidade consiste, primeiramente, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Em segundo lugar, numa total mortificação das próprias paixões. Finalmente, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que a santidade consiste nesses 3 passos e que nós precisamos entender e vivenciar diariamente. Primeiro, ele diz assim, que consiste primeiramente numa verdadeira renúncia de si, as suas vontades, aquilo que você gosta tem que ser colocado de lado. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você quer, e sim aquilo que Deus sabe e aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu acho isso, eu acho aquilo da igreja, né? Eu acho aquilo sobre essa pregação, tal pregador. Mas não é o que você acha. É essa verdade que tem que ser acolhida, essa verdade tem que vir ao nosso coração, tirar do centro as nossas vontades e colocar Deus no centro. Nós precisamos entender esta realidade. Primeiro, a verdadeira renúncia de si. Segundo lugar, numa total mortificação das próprias paixões. Eu preciso mortificar as minhas paixões. Eu preciso, meus amados irmãos, ter práticas de mortificações para que as minhas paixões elas sejam destruídas da nossa vida. As nossas paixões têm que ser destruídas, né? Pelas mortificação, por uma vida de ascese verdadeiramente, né? Então, nós precisamos mortificar as nossas paixões com jejuns, penitência, disciplina, é vida de ascese. Você tem que se esforçar, cada dia se esforçar, buscar se penitenciar nas grandes e pequenas coisas. Tem que ter esse detalhe, grandes e pequenas coisas, sempre buscando sempre buscando vencer as paixões, né? As paixões carnais, as paixões pecaminosas, aquilo que nos atrai, né? Então nós precisamos lutar contra isso. São Bernardo de Claraval, ele muitas vezes para vencer, né, as tentações contra o pecado da castidade, ele se jogava no gelo. São Francisco de Assis pulava dentro dos espinhos para proteger a castidade, para não pecar contra a castidade, né? São Francisco de Assis também já chegou a pular no fogo, né? Para mortificar as suas paixões. Eu não estou dizendo que você tem que pular no gelo nem no fogo, mas a gente tem que buscar fazer aquilo que for necessário para mortificar as paixões carnais, para que a gente possa vencer essas atrações carnais, que muitas vezes nos levam para o pecado. Na terceira coisa que Santo Afonso Maria de Ligório ele diz, que é uma perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então, a santidade consiste nessas 3 realidades. Você tem que se esforçar para vivenciar essas 3 realidades. Primeiro, uma verdadeira renúncia de si. Em segundo lugar, uma total mortificação das próprias paixões. Finalmente, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. É onde você diz, Senhor, que tudo seja feito segundo a tua vontade. É uma total conformidade com a vontade de Deus, né? Santo Afonso Maria de Ligório também chegou a dizer, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, né? O livro Escola de Perfeição
Escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, ele chegou a dizer que a perfeição consiste na total conformidade com a vontade de Deus. Total conformidade com a vontade de Deus. É a gente entender que o Senhor é o Criador, que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas, e o que se realiza é a vontade dele e não a minha. A palavra de Deus também vai dizer em Provérbios 19, 21, há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Isso é se conformar com a vontade de Deus, se conformar plenamente com a vontade de Deus, é se conformar e entender que tudo vem do Senhor, que tudo acontece segundo o tempo de Deus e não o nosso. Quando a gente quer fazer tudo no nosso tempo, tudo do nosso jeito, a gente acaba se frustrando, porque muitas das nossas ideias são ideias que muitas das vezes dão errado. E a melhor coisa a se fazer é dizer, meu Deus, eu me conformo com a tua vontade. Para a gente terminar, tem uma história no livro Escola de Perfeição que vai falar de um padre que tinha muita vontade de descobrir, de aprender sobre o caminho de perfeição. Ele estava rezando em sua casa e ele foi para a igreja. Chegando na igreja, ele encontrou um mendigo à porta da igreja. Aí ele disse, bom dia. O mendigo olha para ele e diz, eu não me lembro de nunca ter tido um dia mau. Aí ele disse, então, que tenha um dia feliz. Aí o mendigo olhou para ele e disse, eu não me lembro de um dia ter tido um dia triste. Aí ele olhou para ele e disse, mas como assim? Por que você está dizendo isso? Aí ele olhou para ele e disse, é porque eu em tudo me conformo com a vontade de Deus. Em tudo me conformo com a vontade de Deus. Se chove, eu dou glória a Deus. Se faz sol, eu dou glória a Deus. E tudo que acontece na minha vida, eu dou glória a Deus, porque é a vontade de Deus que tem que ser feita e não a minha. Deus abençoe você. Espero que esse Conselho Santo possa ter te ajudado na tua busca de santidade. Salve Maria Santíssima.